Um assunto muito especial. Para mim é muito especial falar sobre os herês, assim. Deixar claro primeiro, né? Aqui a gente fala sobre várias espiritualidades diferentes, mas a gente não se apega a nenhuma religião, né? A gente tem um pouquinho de cada religião, na verdade, né? A gente não fala, não coloca, esse canal, esse TikTok aqui e tal, esse perfil é só da Umbanda, ou só espírita, ou é só evangélico, ou só católico. Não, vocês vão ver que eu vou trazer um pouquinho de cada, porque todas as religiões têm ali suas informações importantes, suas verdades. E assim, o assunto, a gente vai falar sobre aquele assunto, sabe? Não necessariamente da religião por trás do assunto, né? E hoje a gente vai falar dos herês. Os herês, eles estão mais comuns ali na Umbanda, tá? E, assim, até agora eu não vi, não sei se tem algum outro canal que falou, ou algum outro local que falou sobre isso, mas eu não vi, sabe, assim, ninguém falando da importância dos herês nesse momento. E a espiritualidade veio muito forte com essa mensagem, não é de hoje, né? Os herês, eles entraram na minha vida lá em 2022, se eu não me engano, foi o meu primeiro contato. Até eu vou contar aqui como é que foi esse contato com eles. E no futuro foi me explicado por que eles iam entrar, por que teria essa parceria entre a gente, sabe? Assim, entre a espiritualidade aqui, os herês e tudo mais. Eu não vou passar muitos detalhes sobre o que é os herês e tal. Eu vou contar, passar aqui para vocês o que a espiritualidade pediu para explicar, tá? Em relação a eles, porque explicação de quem são, tudo mais, já tem um monte na internet, mas assim, resumindo, é uma espiritualidade da direita, dentro da Umbanda, né? Eles se representam, são seres espirituais muito elevados, mas eles se representam ali como crianças, né? Eles aparecem como crianças, com aquela inocência da criança, com aquela alegria, com a delicadeza que as crianças entendem, né? Sobre o mundo e tudo mais. Então, eles se apresentam assim, mas eles têm muito conhecimento, são espíritos muito elevados. E, enfim, eles têm um grande papel nesse momento agora do planeta, tá? Eu vou destrinchando aqui, vou explicando para vocês. E, assim, pra mim, eles fizeram muita diferença na minha vida, sabe? Assim, tem três espiritualidades que são mais presentes, assim, que eu acabo ficando mais próxima deles, né? São os meus guardiões, Exu, Pombagira e tal. Os pretos velhos, que eles também auxiliam muito aqui. E o outro seria os herês, sabe? Que não tem como, tem uma conexão muito grande com eles também, tá? Mas faz parte do trabalho que eu vou explicar para vocês. Assim, a história, né, até que se explica dentro da Umbanda, é que eles são crianças, né, vem ali com a imagem da criança, mas são crianças que sofreram. Se vocês forem pegar ali a história de cada um deles, são crianças que passaram por sofrimentos, passaram por situações bem complicadas antes do desencarne, e depois que elas desencarnaram, elas viraram, né, esses seres espirituais que são os herês, tá? E assim, como já tinha falado até na outra live, eles se representam, eles se mostram assim, como crianças, porque eles querem atingir as pessoas corretas, sabe? Do mesmo jeito que os pretos velhos, eles se apresentam ali como aqueles seres, né, os vovô, vovó, enfim, ali dentro da Umbanda, tal, seres mais delicados, assim, parecem mais frágeis, mas na verdade são muito fortes, para poder atrair mesmo as pessoas, né, que eles se apresentam dessa forma. A mesma coisa acontece com os herês, para poder atrair quem? As crianças, né? Tanto as crianças mesmo pequenininhas que vão, como também as nossas crianças interiores que se conectam com eles toda vez que a gente tem esse contato, seja num terreiro, seja onde for que você tiver, seja numa festa, né, de São Cosme e Damião, onde você tiver esse contato ali com os herês,
você vai estar também, de certa forma, entrando em contato com a sua criança interior. E muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Quando eu falo desse momento, eu estou falando da questão da transição planetária, da modificação que está ocorrendo no planeta. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já estão dentro da espiritualidade, já entende que é isso que está acontecendo. Mas se caso, mesmo aquelas pessoas que não entendem o que está acontecendo, sabe que está acontecendo alguma coisa, né? Tem alguma coisa pegando aí. Então, até mesmo para essas pessoas vai entender que tem algo acontecendo. E esse algo acontecendo é a questão da transição planetária, né? Vamos lá então, dar continuidade. Eles têm essa importância muito grande porque nesse momento o planeta está sendo lapidado para ir para uma próxima fase de evolução, né? E dentro dessa lapidação ali se começa da base, lá de baixo, né? Então, assim, tá vindo muitas crianças espirituais pro planeta agora, tá? Eu vou passar agora um pouco mais sobre cada uma dessas crianças, né? Explicar quais as divisões que tem entre elas. Mas, assim, nesse momento as crianças diamante, né? Que tá chegando, tem as crianças cristal também. Enfim, todos esses pequenininhos, eles vêm já para participar dessa lapidação, dessa modificação do planeta, né? E trazendo muita coisa, trazendo tecnologias, trazendo informações, trazendo uma nova forma de conectar, de entender vibração. Então, tudo isso faz parte dessas crianças que estão chegando. E assim, para que essas crianças cheguem e tenham a estrutura necessária para poder elas alcançarem tudo que elas precisam alcançar para fazer parte dessa evolução e fazer parte ali conseguir concluir o roteiro delas de vida e tudo mais, elas precisam vir num local onde elas consigam se desenvolver da forma correta, né? Então elas têm que vir para lares ou para pais que já estão trabalhados em si. Todas essas questões que a gente passo a passo tá falando aqui, fala muito aqui no canal. Então, é necessário que essas crianças venham nesses lares, assim, onde esses pais já estão trabalhando ou já trabalharam essas questões internas e estão mais resolvidos, né, emocionalmente, nas questões da vida, sociedade, ancestralidade e tudo mais, tá? E aí que entra os erês, tá, gente? Espero que eu não esqueça nada. Deixa eu só passar o olho rapidinho pra ver se eu não tô esquecendo nenhuma informação. E assim, tá. E aí eles vêm junto aqui com a espiritualidade que me acompanha e tal, e em outros locais também, eles vêm para poder auxiliar esses pais a realizar os processos de cura que eles precisam fazer, para que eles consigam se conectar novamente com as suas crianças internas, e eles estão muito presentes nesse trabalho aqui, e não só o meu aqui, né, como de outros terapeutas, de outras pessoas também, que mexem muito na questão da criança interior, que entram muito em contato, ou fazem as pessoas entrarem em contato com o seu eu interno, sua criança interna, né? Que muitas vezes são crianças que vêm feridas, e quando eu falo ferida, não só questão de violência ou falta dos pais ou algo do tipo, mas são crianças que passaram por alguma situação ali na infância, que causou traumas, feridas emocionais, e isso acabou, né, vindo, né, ano após ano, até no crescimento desses pais, né, que são, né, ou os que já são pais dessas crianças, porque muitas já estão aí, e das que ainda vão vir, que tá nascendo e tudo mais. Então, resumindo, né, esse trabalho aqui da espiritualidade e o trabalho de outros canais, de outros locais também que está ocorrendo agora, de terapeutas e tudo mais, eles têm o aval, têm o contato dos erês ali em tudo, de forma, né, por trás ali e tal, porque eles que conseguem essa conexão com essa criança interna, eles conseguem mostrar para as pessoas a magia que existe, sabe, que o planeta vai muito além
daquilo que a gente sempre achou que era só trabalhar, boletos e tudo mais. Eles mostram pra gente o que é a alegria de viver, o que a criança tem que entrar em contato, o que você perdeu lá na sua infância, que tá na hora de recuperar. Então é essa conexão com os herês que ajuda nesses pontos, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo. E os herês, eles também estão muito próximos daquelas pessoas que trabalham diretamente com crianças, tá? Então, seja pedagogos, professores, até mesmo... Ai, fugiu o nome. Quem trabalha como monitor, né, em parques... Todas essas pessoas que têm esse trabalho direto com as crianças têm o auxílio dos herês por trás, tá? Então, toda vez que você quiser, e até bom ensinar os pequenininhos também a fazer essa conexão, toda vez que você quiser a proteção para alguma situação na sua vida, ou que você queira que seu filho seja protegido, tenha esse auxílio dos herês, você pode pedir para ele conversar com os herês, que eles vão sim vir, tá? É uma espiritualidade de luz, não tem nada que se tenha medo, acho que alguma coisa negativa, não. Eles são seres, são uns amorzinhos, assim, são uns doces. E eles vêm para poder ajudar a gente, daquela forma inocente, brincalhona, eles vêm para ajudar. Deixa eu até contar pra vocês como que os herês entraram na minha vida, numa época que eu nem sabia direito o que era herê. Assim como aconteceu com os guardiões, também foi com os herês, né? A espiritualidade já tinha me explicado algumas vezes que ia ter uma espiritualidade que ia começar a se aproximar para me auxiliar nos trabalhos que seriam feitos. Isso lá em 2022, tá? E esses seres seriam os herês. Só que na época, como a mensagem veio meio, assim, eu ainda não estava totalmente bem, assim, para entender essas mensagens, eu ouvi isso e deixei para lá. Não cheguei a pesquisar, nem procurar saber, nem nada. E aí no começo ali do despertar espiritual, a gente fica curioso, quer saber de tudo, quer conhecer tudo e tal. Aí eu tava indo com uma amiga, primeiro a gente foi conhecer um centro espírita kardecista, né? Foi ótima experiência, gostei pra caramba. Aí depois ela pegou e falou, vamos conhecer agora o da Umbanda, né? Assim, né? Se você tiver à vontade, se você quiser. E eu quis muito ir, tá? E aí quando eu fui, no dia que a gente foi, era dia de Preto Velho. Até eu tenho essa história lá no canal também, contando, explicando, tá? E não sei o que aconteceu no dia, que em vez de aparecer, em vez de descer, né, os pretos velhos ali naquele local, desceu os herês, né? E assim, eu fiquei meio sem entender nada, minha amiga também ficou sem entender, que ela disse que nunca tinha acontecido aquilo. E naquele dia, quem veio foi os herês, e eu já tinha falado que eu queria conversar com a espiritualidade, eu tinha uma necessidade muito grande de conversar. Eu já tinha colocado meu nome ali para falar, até então eu achava que eram os pretos velhos. Aí quando decidiu que eram os herês, né, eu fui conversar com a, se eu não me engano, era a Mariazinha. Não lembro muito bem. E, gente, nossa, assim, já fui várias vezes depois desse dia. Fui em outras religiões também, mas eu acho que nunca teve uma situação que me fizesse chorar tanto, igual foi no dia desse contato com a Mariazinha, né? Vamos ver se hoje eu consigo falar sem chorar, porque toda vez que eu toco nesse assunto eu acabo chorando. Ai, assim, eu não falei nada, sabe? Assim, não deu tempo de falar muita coisa. Eu só expliquei uma situação particular que eu tava acontecendo na minha vida, porque eu tava bem na época de separação, né? Mas ela falou, além disso, várias outras coisas da minha vida, coisas que eu não sabia, mas mais pra frente eu acabei caindo na ficha, que era real aquilo que ela tava me falando, situações que iam acontecer ainda. E eu lembro que eu estava chorando, né, porque eu estava emocionada por causa do gato, emocionada pelas coisas que ela tinha me falado. E eu lembro que em 2022 ela me falou que eu ainda ia sofrer muito, que muita coisa ia acontecer, mas eu ainda ia ser muito feliz, sabe? Gente, eu desabei. Como eu chorei, eu chorava de soluçar. Eu saí de lá assim, eu acho que a minha amiga até ficou assustada com o tanto que eu chorei naquele dia. E assim, eu vi se confirmar, sabe? Todas as informações, tudo que ela me passou ali foi se confirmando dia após dia na minha vida.
tudo era verdade, assim. E foi meu primeiro contato com os Eris. Aí teve um outro momento também que eu fui, nesse dia era dia dos Guardiões, né? Era dia de Exu, Pombagira. Aí, do nada, de novo, novamente, desce, né, o Eri ali e ele vem para poder limpar o ambiente. Nesse dia tinha algumas coisas acontecendo no local. E ele veio ali para limpar o ambiente. Aí, novamente, sabe, assim, bem no dia que eu tô lá, novamente desce o Eri, sabe? Não foi para conversar, mas ele apareceu ali rapidinho para limpar o ambiente, porque tinha acontecido alguma coisa lá. Não me lembro muito bem, em detalhes. Então, foi o meu primeiro contato com eles. E não foi o único. Mais pra frente, depois, assim, gente, quando existe esse trabalho espiritual, a gente às vezes acaba sofrendo um pouco de ataques espirituais, né? Um pouco, eu acho que é modo de dizer. Ai, às vezes vê a história lá do Chico Xavier, vocês vão entender como que funcionam essas paradas. E aí, a gente tem que ficar sempre de olho, sabe? Tem que ficar sempre vigiando e tal. E a espiritualidade sempre me mostra quando tem alguma coisa acontecendo. E eu lembro que teve um período que eu tava sofrendo esses ataques, tava acontecendo algumas coisas e tal. E tinha uns gatos que eles ficavam andando no muro da minha casa, sabe? Sempre eles ficavam ali andando. E eram gatos específicos, era um gato branco, um gato preto, um gato meio rajado, eram sempre os mesmos gatos. E aí teve uma noite que eu sonhei, tá? E nessa época tava tendo os ataques espirituais, né? Como foi dito. E aí eu sonhei que tinha várias crianças brincando, né? Era até alguns meninos, assim, bem assim, moreninhos, tal, brincando ali pulando o muro e tal. E aí de repente eles falavam, parece que eles falavam que ia me proteger, ia estar ali para proteger e tal. E de repente eles viravam uns gatos. E aí, nesse momento, eles iam pegar ratos que estavam na porta da minha casa. Se vocês forem buscar o significado de rato, é drenagem de energia, é coisa negativa e tudo mais. E no sonho esses ratos estavam vivos e esses meninos que viravam gatos saíam correndo atrás dos ratos, sabe? Então foi outra experiência que eu sei, que foi eles que entrou na frente ali para proteger. Se vocês forem procurar na internet também, tem outras pessoas que contam muitas experiências que já teve com os Erês, deles aparecendo, deles ajudando de alguma forma. Eles auxiliam muito também quando a gente tá com algum problema com algum bichinho em casa. Então, assim, eles são seres... Nossa, não tem nem o que falar. O amor que eu tenho por eles, assim, é um amor surreal, porque eles já me ajudaram em vários momentos e eles estão me auxiliando nesse trabalho espiritual que tá rolando agora, né? E assim, falar um pouquinho mais como que tá funcionando essa questão das crianças é que essas crianças, elas precisam ter uma base, né, para começar a trabalhar. E elas começam muito cedo, sabe? Muitas vezes só com a presença delas, elas já estão trabalhando. Eu vou até passar uma explicação aqui de como que são cada uma dessas crianças. E assim, elas precisam dessa estruturação, né, para elas começarem a fazer o trabalho delas. Então, os pais precisam já ir fazendo essa conexão com os Erês. Olha, aqui para me conectar com eles, eu utilizo uma vela, né, balas, coloco balas ali por perto e tal, às vezes um copo de água, um copo de refrigerante, tá? E tudo isso, bala, refrigerante e tal, depois é descartado, tá, gente? Se deixa ali um tempo, oferece a vela e depois descarta. Quando tem pedidos especiais, né, para alguma situação, eu escrevo no papelzinho e coloco embaixo da vela, tá? E eles me atendem, já me atenderam várias vezes. E é bom a gente ter essa conexão, principalmente quem tem criança em casa, para pedir o auxílio deles e a proteção deles, tá? Que eles estão aqui para isso, né? Assim, eles estão para nos ajudar, tanto a nossa criança interna como as nossas crianças mesmo, nossos pequenininhos. Deixa eu ver o que mais. Tá. Agora eu vou explicar aqui a questão das crianças, né? As crianças que tá nascendo agora são as crianças diamante, né? Mas além delas tem a cristal, arco-íris e as índigo, né? Índigo, começar pelo índigo, é a nossa geração, tá?
somos nós aqui, nós que nascemos a partir da década de 70 para frente, né? Nós estamos dentro dessa característica de índigo. Por que índigo? Porque tá mais ligado ao chakra do terceiro olho, né? Que é índigo ali. Se eu não me engano, é o terceiro olho, né? E tá mais ligado à intuição, e são seres que vieram para quebrar os padrões, que é exatamente isso que a gente está vivendo nesse momento, é exatamente aqui que entra meu trabalho, que é auxiliar, né, passar esses vídeos e auxiliar, né, aqui nas dicas do que deu certo para mim e que pode ser feito, as outras pessoas podem fazer também, para poder quebrar padrões, sair de relacionamentos tóxicos e tudo isso que a gente sempre está conversando aqui, como se libertar também, né, de amarras, de coisas que às vezes vem vindo de outras vidas. Então essa é a parte do meu trabalho, né? Então, sim, né, eu faço parte dessa leva aí das crianças que vieram como índigo, né, para esse planeta. Só que assim, até outro dia eu vi, não é que nasceu índigo vai ser índigo para sempre, pode mudar, sabe? Assim, você pode nascer índigo e depois com o tempo você vai cristalizando, que é exatamente o que está acontecendo com a gente, né? Que o nosso chakra cardíaco está sendo modificado, ele está passando a ser o chakra de 144 mil faces, base cristalina, e a nossa aura vai cristalizando também, né? Aí, depois, e assim, voltando, né? Quebra de padrões, padrões ancestrais, padrões internos, crenças dominantes, tudo isso faz parte da nossa geração realizar, né? Que mais? E libertação mesmo, libertação de tudo que precisa ser libertado pra gente ser quem realmente somos, tá? Depois, quem veio são as crianças cristal, né? Elas começaram a nascer de 1900 pra cá, tá? E elas, a diferença delas, elas, na maioria das vezes, elas são filhas de índigos, né? De crianças que eram índigo. E elas estão totalmente ligadas ao chakra cardíaco, por isso que tem uma grande sensibilidade, pode ter muita rebeldia. São crianças questionadoras, elas são crianças muito sensíveis, muito intuitivas, afinal elas são moldadas pelo coração, né? Então por isso dessa sensibilidade. São as crianças que vêm assim com um pouco de dificuldade, que pode ser um pouco hiperativa, ter o TDAH, que mais? Mas dentro disso tudo, a maior característica delas é o amor incondicional. Elas vêm ali para mostrar pra gente que tem sim essa conexão, tem como a gente se conectar com os nossos chakras, com o nosso chakra cardíaco e entender o que é esse amor incondicional, tá? Depois das crianças cristal, tem as crianças arco-íris. Elas começaram a nascer a partir de 2005. Tem até um filme que fala sobre as crianças arco-íris. E é um filme muito fofo, até indico para quem quiser assistir. As crianças arco-íris, elas são, por natureza, médios, assim, né, aberto ali, tem facilidade enorme na questão da cura. Acho que essa é a maior característica delas, né, a questão da cura. Muito equilíbrio emocional, então elas são crianças que elas vêm para dar um show nessa questão de mostrar para os adultos, mostrar para os pais que tem outras formas de resolver. Elas são crianças muito alegres, divertidas, então nesse quesito elas diferenciam um pouco da cristal, enquanto o cristal, os pequenininhos cristal, que não é mais pequenininho, né, que já tá tudo adulto, eles são um pouco mais rebeldes, são um pouco mais fechados, tem alguns problemas ali de relacionamento e tal, tem algumas questões emocionais. As crianças arco-íris não, elas são muito equilibradas, sabe? Elas têm muita facilidade de interpretar as pessoas, então naturalmente elas têm essa função de cura. Elas curam com uma facilidade muito grande. Elas se autocuram e conseguem curar as outras pessoas. Não só pessoas, animais, enfim, quem estiver por perto ali. Elas têm esse poder de cura muito forte, muito grande nelas. E assim, elas vieram também para trazer, né, alegria e trazer essa leveza, essa nova forma de ver a vida, o mundo, tudo em volta de nós, né?
As crianças diamante, elas começaram a nascer de 2020 pra frente, vai nascer, dizem até 2045, tá? São as crianças que eles chamam de, alguns falam até de crianças estelares, né? São as crianças, deixa eu ver se eu consigo falar essa palavra, como é que é? Elas têm consciências interdimensionais, assim seria. Então elas estão ligadas, né, de forma intelectual, de forma psíquica, de uma forma muito grande, com o universo em si, tudo, né, e também outros locais, outras dimensões. E elas são, né, elas fazem parte desse momento aí, dos seres que vêm para fazer essas altas alterações físicas também no nosso planeta, né? Então, são crianças que estão nascendo agora, mas no futuro elas vão fazer diferença no meio tecnológico, também no meio espiritual, mas trazendo outros tipos de espiritualidade, outras informações. Então, elas são crianças, assim, muito importantes também. Não que as outras não sejam, todas que as crianças são importantes, mas elas vêm com essa bagagem, assim, elas vêm com essa força de modificação mesmo do planeta, tá? E assim, dentro das crianças diamante, tem muito as crianças que têm autismo, que estão aí, né, que estão chegando aí. Por quê? Porque elas elas entendem, né, do universo, elas estão além desse planeta aqui, e elas também entendem muito da questão do amor incondicional, da conexão. Elas sabem como todos nós estamos conectados. Elas são muito sensíveis, né, também. Elas entendem, elas têm um nível de telepatia muito grande, que a gente ainda está desenvolvendo, logo logo a gente chega lá também. Então elas se comunicam com muita facilidade, de forma telepática, com tudo à sua volta. Então são crianças que vai ter muita conexão com os animais, vai ter muita conexão com os próprios pais. Assim, os pais das crianças diamante vão notar que elas vão ser crianças muito diferentes das outras. E assim, eu acho que de todos os pais, são os que precisam mais ter esse auxílio, né, que foi o começo da live aqui falando sobre os erês, é os que mais necessitam desse auxílio nesse momento, porque como elas são crianças muito à frente do nosso planeta, são seres espirituais elevados de outros planetas que vêm, né, para auxiliar, os pais têm que meio que já estar meio que preparados, ou estão se preparando para poder entender como que funcionam essas crianças, né? Seria mais ou menos assim. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Eles têm, ainda dentro das crianças diamante, eles têm uma alta conexão também com o planeta, tá? Altamente conectados ao planeta. E eles, quando eles vão crescendo, outra característica, eles não envelhecem igual as outras crianças, sabe? Assim, o envelhecimento para eles é muito mais lento, sabe? Eles são mesmo já as crianças da nova era. Porque nós mesmos, assim, quem já tá passando aí, já tá em um tempo fazendo processo de despertar espiritual, já tá dentro das questões da espiritualidade, ou que já tá convivendo, ou já sente algumas modificações na sua vida, depois de fazer as alterações que precisam ser feitas, são pessoas que também já estão se sentindo mais jovens, elas estão rejuvenescendo sem nem entender como, né? Então, é característica das pessoas que estão conseguindo fazer essas modificações em si. Ser mais jovem, assim, não envelhecer tão rápido, ou então estacionar esse envelhecimento, faz parte disso. E essas crianças, elas são muito assim, elas não aparentam ter a idade que elas têm, sabe? O envelhecimento para elas é de uma forma muito mais tranquila, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Então, assim, resumindo tudo que foi falado aqui, vamos nos conectar, né? Trazer, assim, é geral, todo mundo precisa dessa conexão com os erês,
Mas aquelas pessoas que trabalham diretamente com crianças, então é mais importante ainda existir essa conexão para que se consiga ter a proteção e as informações necessárias para poder passar para esses pequenininhos, que eles são a força do nosso planeta. Eles estão modificando das raízes acima, né, o nosso planeta, tá sendo lá da base. E assim, eu até ouvi uma frase hoje, eu não sei se eu vou conseguir lembrar ela direitinho do jeito que eu ouvi, mas falaram assim, a força do planeta ou o poder do planeta não está no planeta, está nos ventres das mães dessas crianças que estão nascendo, né? Porque é essas crianças que vão entrar aí com tudo para modificar, né, a nova leva, que vai modificar, vai auxiliar para poder modificar esse planeta aqui, para ser totalmente um planeta de regeneração, um planeta 5D, aquilo que é para ser, né? É o que a gente está lutando aqui para viver, né? Então é isso. Essas são as informações para hoje. Até a próxima, gente. Acho que não tem nenhuma pergunta. Acredito que não. Até a próxima. Tchau, tchau. E essa live vai ficar salva também lá no YouTube, tá? Tchau, gente. Bye, bye.